arqueologia tem sua investigação relacionada principalmente à pré-história e às civilizações da antiguidade. No entanto, ao longo do último século, os profissionais da área dedicaram-se a etapas mais recentes, como a Idade Média e o período industrial. Na atualidade, seu foco de estudos está cada vez mais voltado para as fases tardias do desenvolvimento do homem. Mas qual a importância da história e a relevância da arqueologia para o seu entendimento? Então, todo mundo tem que conhecer a história para saber de onde veio e poder até programar para onde vai. E avaliar o desenvolvimento que houve entre o começo da história, o meio da história e a atualidade. Isso é muito importante. A importância dela é que para a gente poder conhecer o nosso presente, compreender o que está acontecendo hoje, a gente precisa ter esse conhecimento do que nos fez chegar até aqui. Ela tem essa importância de ter esse conhecimento prévio do que se desenvolveu desde o início da humanidade, né, até os nossos dias atuais, né? E também a perspectiva do futuro, né, de que isso tem que avançar e tem que ser feito conhecimento, né, a partir do que já foi trabalhado, né, desenvolvido no passado. Fundamental para te entender a situação do presente na política e a situação do mundo. A história é feita cotidianamente, diariamente, né? Então é importante tu saber o que aconteceu para tu entender o que está acontecendo. A importância que é tu saber a história para saber por que estão acontecendo algumas coisas hoje, né? Na economia, na cultura, a evolução da cultura, a evolução dos meios de comunicação. A arqueologia, simplificadamente, eu acho que é retomar coisas perdidas, digamos assim, né? Coisas perdidas, recuperar peças importantes que pertencem à história, né? Não só peças, mas tipo registros, né, de civilizações, peças, animais, né, na área de mais biologia, né? Então acho que a importância para o próprio avanço do conhecimento e a necessidade do ser humano em conhecer o passado, né, em querer mapear como é a natureza, né? Eu acho um estudo maravilhoso e tanta coisa tem para descobrir, porque quanto mais a gente descobre em matéria de escavações arqueológicas, mais a gente complementa a história, né? A arqueologia está nos ajudando e vai continuar ajudando, acho que cada vez mais, a descobrir de onde viemos, né? Tem uma tremenda importância, eu acho, né? Que talvez era um estudo muito mais delicado, digamos, muito mais difícil de se obter realmente, de reconstruir narrativas do passado só a partir talvez de vestígios que a gente tem desse passado. São detalhes que tu tem que estar muito atento aí tu tira aquela terrinha, né? Tu fica vendo. E é importante para a nossa história, né? As explicações vão chegando. Não sei em quanto tempo, mas é uma contribuição para a gente entender o nosso mundo, até que afinal não sabemos muito sobre ele também. Valendo-se da interdisciplinaridade, a arqueologia estuda resquícios da cultura material e imaterial para interpretar o passado, a fim de compreendê-lo e valorizá-lo. Para falar sobre isso, o Pesquisa em Pauta de hoje entrevista o professor Francisco Marshall. Ele é coordenador do projeto Apolônia, que desenvolve atividade de pesquisa em um sítio arqueológico ao norte de Tel Aviv, em Israel. Confira. Então, primeiramente, professor, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. E para começar nossa conversa, eu queria saber como se deu a tua trajetória aqui na URGS e quando iniciaram os teus estudos e pesquisas. É um prazer e uma honra para mim estar aqui na TV URGS, nesse programa de pesquisa. E a minha trajetória iniciou no dia feliz, em 1984, em que ingressei como aluno do curso de História da URGS, onde me graduei em 1988, recebendo diploma em 89. Parti imediatamente para o doutorado na USP, que foi concluído em 1996. Já na graduação, iniciei minha trajetória de pesquisador. Em 1988, ganhei o Prêmio Jovem Pesquisador, que posteriormente deu origem ao Salão do Jovem Pesquisador, que é hoje esse grande salão da URGS, que temos aqui ao fundo os pôsteres, enfim, nesse grande momento consagrador da universidade. A minha trajetória foi de especialista em história antiga, helenista,
aprendendo a língua grega e o estudo, a interpretação histórica da sociedade grega antiga. Posteriormente, do seu conjunto de relações sociais, que incluem todas as nações do Mediterrâneo antigo, em especial Roma. Em um determinado momento dessa trajetória, se acrescentaram finalidades na arqueologia clássica, a partir de uma parceria com a Tel Aviv University, então uma universidade que se aproximava muito da URGS, e que foi parte de eventos de grande sucesso que realizamos aqui, um simpósio internacional da história antiga e uma exposição na qual vieram acervos de Israel. Foi o início de um relacionamento muito frutuoso que levou a mim e a um grupo bastante numeroso de pesquisadores da URGS e de todo o Brasil a tomar uma posição ativa no cenário de pesquisa arqueológica no Oriente Médio, mais especificamente no sítio de Herzliya, em Israel. Além disso, eu atuo aqui como professor no Departamento de História desde 1994, portanto já vão aí quase 20 anos, na área de História Antiga, onde também oriento iniciação científica, mestrado, doutorado. Atuo também no Instituto de Artes, no programa de pós-graduação em Artes Visuais, na Cátedra de Iconografia e Iconologia e na orientação também de mestrado e doutorado. E, novamente, coordeno no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados o Grupo Interdisciplinar de Filosofia e História das Ciências, o GIFHC. A minha trajetória se dedica a uma visão da cultura antiga, da história antiga, no sentido amplo, com grande ênfase em história intelectual e história arqueológica, arqueologia e história, e em história da cultura, ligada às artes visuais, iconografia e iconologia, e história das ciências. E rumando mais um pouco para uma das áreas que tu atua, como nós podemos definir a arqueologia? A arqueologia trata do estudo de vestígios materiais. É um trabalho muito parecido com o do Sherlock Holmes, de um detetive que coleta fragmentos, muitas vezes em estado precário, e deve, a partir dessa descoberta, que é uma descoberta em parte induzida pelo método, em parte casual, porque não se tem uma plena consciência do que vai ser encontrado, mas a partir desses achados deve dar início a um processo muito estimulante, muito rico, que é um processo científico e criativo, simultaneamente, de interpretação da cultura material. Então, esse é o fundamento da arqueologia, é produzir o resgate dos acervos, dos patrimônios, dos bens que estão depostos no subsolo. Alguns deles estão em outras condições, não apenas no subsolo, entranhados em prédios, em outros ocultamentos, e o arqueólogo vai lá e resgata. E ao longo disso ele vai tirando camada por camada, registrando todos os eventos, produzindo com isso uma cronologia, um registro muito rico do tempo histórico, da passagem do tempo. Ao atingir um nível arqueológico valioso, então nós temos um outro fenômeno que é um recorte sincrônico da vida privada, da vida como ela ocorreu em um cenário que foi vivido no passado e possivelmente abandonado por alguma razão que nos cumpre compreender. Então ali encontramos a marca das relações familiares, de convicções, da expressão de estéticas, de sexualidade, de crenças religiosas, credos políticos também, impregnado na cultura material. E o trabalho do arqueólogo é, ao longo do processo, resgatar isso e transformar em conhecimento. A arqueologia é esse campo, então, em que a memória cultural é revelada por meio de artefatos recuperados de um registro histórico, que é um registro, geralmente, em várias camadas subterrâneas. E que principais práticas e procedimentos são usados nesses estudos e pesquisas que ajudam a desvendar um pouco do nosso passado? A arqueologia tem dois grandes campos. O primeiro, em que ela é muito próxima da história, como análise documental e a produção de relatórios, artigos, monografias, enfim, uma parte analítica, narrativa, e que pode ser feita em qualquer lugar do mundo, inclusive na URGS, com quaisquer assuntos. Eu posso aqui tomar relatórios, como faço, de arqueologia praticada no Mediterrâneo e avançar muito nessa interpretação, com resultados bastante interessantes. Então, isso a gente chama de arqueologia de gabinete, é um estágio necessário para o planejamento e para a consolidação de um projeto, porque antes de chegar a campo é necessário um amplo circunstanciamento, o exame de toda a documentação factual, em relatórios, em cartografia, em diferentes vetores que fazem leitura do ambiente, de umidade, de fauna, flora, ventos, correntes marinhas, enfim, uma contextualização riquíssima que é a parte de estudos preparatórios da arqueologia, de caráter já bastante multidisciplinar, como é próprio.
Essa então é uma parte importante da arqueologia e ela corresponde a 90% do tempo empregado na escavação, no projeto arqueológico. A segunda parte diz respeito às escavações propriamente ditas. A escavação implica todo esse planejamento, preparação e posteriormente a prática de campo. Ali o critério máximo é a contextualização dos achados. Um achado tem que ser percebido no seu contexto. Então, nós retiramos progressivamente as camadas de terra, removendo, no primeiro momento, as camadas mais recentes, perturbadas, que podem, inclusive, revelar artefatos esteticamente interessantes, museologicamente atrativos, mas se eles não estão no contexto arqueológico, não interessam, né? Porque o que nos interessa é o registro arqueológico. Então, nesses primeiros estágios, pode ocorrer de se encontrar lamparinas, vidrarias, cerâmicas, moedas, né? Mas se elas ocorrem ao lado de tampinha de Coca-Cola ou sola de chinelo, então é preciso avançar até se chegar ao nível arqueológico, como nós chamamos, que é onde encontramos unicamente artefatos que possuem uma identidade, uma uniformidade cronológica. Então ali se começam a utilizar instrumentos delicados, como pincéis, colher de pedreiro leve, e se faz um resgate minucioso, uma anotação de todos os vetores que localizam o artefato no espaço, o registro fotográfico e também por desenho. O desenho é muito importante porque ele dá uma percepção diferente da fotografia. Ao realizar o desenho, é preciso uma ação intelectual de reconhecimento e descrição. A fotografia não, é só um ato mecânico de registro, né? Posteriormente pode permitir a análise com grande rigor. Então, nas escavações são recolhidos os achados, há uma parte deles que fica no sítio, que são as ruínas, posteriormente limpadas ou restauradas, enfim, é um processamento desses achados, tá? O que se encontra nas quadrículas ou na área de pesquisa arqueológica é sujeito a dois processamentos, um em campo, quando eles são imediatamente lavados e na mesma tarde, no mesmo dia em que são achados, são classificados. Então se descarta o que não tem valor informativo nem arqueológico e se preserva o que tem poder didático arqueológico. Logo esses artefatos serão integrados a uma coleção. Os que necessitam restauro vão para o laboratório de restauro. Cada artefato tem uma técnica e um laboratório específico, cerâmica, minerais, material ósseo, vidrarias, metais, sobretudo moedas, né? E a parte posterior diz respeito à publicação e divulgação desses achados. Qualquer achado deve ser integrado ao contexto internacional para que ele seja útil para as pesquisas que ocorrem no mundo inteiro. Na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Nova Zelândia, esses materiais têm altíssimo valor. E quanto ao projeto Apolônia, como ele é estruturado e o que te motivou a estudar essas civilizações ligadas ao patrimônio cultural ocidental? O projeto Apolônia é um programa de pesquisas e formação de recursos humanos em história antiga, mas atingindo outros campos como história medieval e arqueologia histórica. Ele está, portanto, num campo muito rico das ciências do patrimônio, que aos poucos se edificam no Brasil. Para elas concorre também a museologia, a arquivologia e outros setores das ciências já consagradas, como a linguística, a história, a paleontologia, a química, a física, as geociências, né? Tudo isso concorre para a arqueologia. O projeto Apolônia, ele tem o seu principal evento nas escavações que ocorrem periodicamente. Então, houve expedição científica brasileira em 1998, 99, 2000, 2001, 2003, 2006 e agora em 2007, do dia 18 de agosto ao 1º de setembro. Houve um longo hiato entre 2006 e 2012, devido especialmente à instabilidade política na região e a dificuldade que experimentamos em financiar essa expedição e a realização do projeto. O seu recorte é a arqueologia clássica, a arqueologia romana. Nossa primeira expedição desenterrou uma vila romana. Vila é uma habitação suntuosa, então uma habitação com vários cômodos, um lago interno, na qual nós recuperamos uma riquíssima cultura material, que depois foi alvo de estudos, publicações e se revelou no lado brasileiro em dissertações, teses, publicações variadas, exposições, projetos educacionais, divulgação para a imprensa, com enorme impacto e muita acolhida. E, evidentemente, esses são fatores motivadores da pesquisa, né? Ali nós encontramos o mundo romano, um ocupador colonial, uma metrópole que ocupou a terra estrangeira, na costa oriental do Mediterrâneo.
Uma terra que já vinha sendo ocupada intermitentemente por outros invasores, fenícios, persas, greco-macedônios, e que posteriormente será invadida também por árabes e cruzados, né? E que nos permite estudar exatamente essa circunstância, o contato cultural entre diferentes etnias que possuem seus códigos, as suas linguagens, a sua cultura material, os seus símbolos. Isso é um objeto central de estudo e que nos ajuda a revelar sexualidade, crenças, os conflitos religiosos. Quando fala contato cultural, alguns são de aprendizado, outros são de enfrentamento. Nesse cenário, nós vemos também um fenômeno crucial da história do Ocidente, que é a cristianização do mundo antigo. Ela não tem lugar ali, paradoxalmente, né? O personagem descrito nos Evangelhos atua na Galileia, mas a cristianização ocorre primeiro fora dessa região, tardiamente na Galileia. Então, quando ela ocorre, nós conseguimos ver na arqueologia as marcas desse processo, muito traumático, muito forte, uma disputa, guerra civil, um pouco do que se vê hoje nos conflitos religiosos, né? O estudo das civilizações antigas como um todo é o encontro com os fundamentos da nossa cultura. O que são os fundamentos? São os conceitos elementares, os métodos, as imagens que criam a nossa capacidade científica, nossa potência política, nosso poder criativo em todos os campos que vão da arquitetura ao teatro, da música, à escultura, do direito à medicina, e que são revelados nesse mundo em um grau de excelência, de uma qualidade extraordinária. Não à toa, essa qualidade é retomada, relida, reinaugurada a cada geração. Então, cumpre a geração atual também ter um acesso o mais rico possível a esse patrimônio. Não como um antiquariado, como coisas antigas que se admira com espanto, né? Não, como fundamentos, como elementos que estão ainda prenhes de força vital e que podem se revelar em processos criativos. Os processos criativos, eles estão em todas as ciências, não apenas na terminologia e nos métodos, mas em um diálogo transhistórico. E o papel do historiador e do arqueólogo é abrir esse caminho a uma percepção contemporânea da memória histórica, da memória cultural, da memória evidenciada e das interpretações possíveis, para que a sociedade, evidentemente, na medida do seu interesse, disponha desse acervo e construa sobre ele. Que relações se pode fazer entre a cultura dessas antigas civilizações ocidentais e a cultura da sociedade atual? Bom, no nosso sítio, por exemplo, pegar um caso bem claro, nós encontramos, num determinado contexto, lamparinas que eram de uso cotidiano e que no mundo romano eram decoradas com símbolos, tanto de divindades comuns, que são muitas, era um repertório de divindades à la carte, né? As divindades maiores de um panteão estruturado e os ícones, os fetiches locais, né? E também representavam comportamentos, entre os quais os comportamentos sexuais, porque a sexualidade greco-romana não sofre a censura e o pudor do mundo cristão. Em um determinado momento, essas lamparinas começam a aparecer mutiladas e criou um problema interpretativo. O que causa esse fenômeno, essa mutilação das lamparinas? Isso foi especulado, examinado, foram feitos estudos comparativos e, por fim, resultou em uma dissertação de mestrado, recentemente defendida no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, com materiais do Projeto Apolônia, na qual fica muito clara a relação entre aquela atitude de mutilar lamparinas com a pregação iconofóbica de alguns bispos e pastores da região, dando desenvolvimento a uma ideologia hostil à cultura e às imagens que representam a cultura. Isso no mundo antigo evoluiu através de várias crises, a principal no século VII e VIII, a grande crise iconoclástica, em que a parte que havia sobrevivido do patrimônio antigo foi uma vez mais golpeada, esculturas quebradas, templos destruídos, por esse pânico da imagem. Então, isso é um comportamento que está ligado a conceitos, algumas exortações que estão nos credos religiosos e que tem uma incrível permanência na história. Veja-se o caso que eclodiu em 2012 do conflito, novamente, entre o Ocidente e mundo, Ocidente cristão e judaico e mundo árabe, quando um idiota mental resolveu financiar e o outro produzir e realizar um filme caricaturalizando Maomé. Não sou contra caricaturalizar qualquer personagem, eles estão no meio cultural, podem ser examinados inclusive pela sátira, não há dúvida, né? Mas ali a provocação efetivamente foi exagerada, desnecessária talvez.
Por outro lado, ela provocou uma relação de intolerância cultural ainda pior, voltada não apenas para a ofensa em si e para o seu autor, mas para a própria cultura, para a forma que produziu. E não por acaso chegamos ao ponto de, no Paquistão, um cinema ser atacado, porque a ofensa ao Islã teria sido realizada em um filme, ou seja, por meio do cinema. Então nós ainda temos vários casos de comportamentos, atitudes que estão determinados por fontes culturais provindas do mundo antigo e que aparecem em experiências, crises, conflitos do mundo antigo. Que principais relações há entre a história e a arqueologia? Como uma área contribui para o desenvolvimento da outra? A história produz narrativas. Deve produzi-lo, em grau de excelência, a partir de evidências. Evidências documentais, sem as quais não há história. Então, há um ponto de encontro entre história e arqueologia. A história e a arqueologia produzem evidências, dependem das evidências. Porém, na história há esse peso da narrativa, de uma explicação maior e de um diferente tipo de evidência, que são as evidências documentais ou factuais, acessíveis, sem a necessidade de um resgate histórico de um patrimônio abandonado. Um historiador pode passar a vida inteira sem consultar material arqueológico. Eu entendo que ele está abrindo mão de uma riqueza, porque hoje sabemos que há mesmo uma arqueologia contemporânea, urbana, que todas as sociedades têm o seu grau de arqueologia. Esse grau é muito esclarecedor. Por quê? Porque a arqueologia nos traz um retrato do mundo privado e de materiais que não são alvo de censura do Estado, de editores, colecionadores, magnatas, mecenas. O que nós encontramos ali é o que ocorreu, um decalque da vida cotidiana. Por vezes também da vida cotidiana na sua monumentalidade, que é o que vemos nos grandes sítios arqueológicos, no Fórum de Roma, na Ágora de Atenas, em tantos sítios belíssimos que há no mundo, mas junto com eles há uma camada de cultura material que é um decalque da vida histórica. Aí está o trabalho do arqueólogo e esse âmbito, esse campo em que ele precisa encontrar a cultura material. Ela, por sua vez, oferece uma outra visão completamente diferente, outras questões, outros problemas, que também nutrem o pensamento histórico, mas que tem um grande curso, um grande desenvolvimento dentro da pesquisa arqueológica. E qual o panorama das pesquisas arqueológicas no Brasil e que aspectos ainda carecem de estudo, investigação, pesquisa? O que nós carecemos, e aí está uma necessidade de mudança mais política do que científica, é de uma conexão entre arqueologia, educação, turismo e desenvolvimento. Então, nossos resultados arqueológicos não estão articulados em parques arqueológicos. Por sua vez, se frustra o potencial que eles têm de enriquecer as comunidades, não apenas com conhecimento, mas com a produção de materiais de lembranças, de réplicas, de material gráfico, editorial, de serviços, de acompanhamento ao turismo, enfim, de todo um conjunto de atividades econômicas muito ricas que o turismo arqueológico realiza mundialmente e de, claro, também de estímulo educacional, de conexão com o ambiente vivido, né? Com o ambiente de ensino. Então, veja o caso do principal sítio arqueológico brasileiro, o Museu do Homem Americano, na Serra da Capivara, no Piauí, um estado paupérrimo, onde uma vanguardista, antropóloga e arqueóloga francesa, Néa de Guidon, implantou o Museu do Homem Americano. E ele fez uma revolução científica, de impacto mundial e social, de grande impacto regional, a ponto de construírem, inclusive, um aeroporto no qual pousam aviões vindos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Oceania, pouquíssimos brasileiros, porque nós desdenhamos o nosso patrimônio. Então, muito obrigada por ter estado aqui hoje. Foi um prazer, uma honra para mim. Espero que nossos espectadores possam encontrar aqui o fascínio da arqueologia.